Oi, gente. Esse é mais um Isbel Talk. A gente tá aqui voltando. E talvez você não conheça essa carinha aqui. Eu me chamo Júlia. Eu sou aluna do Isbel. E eu tô aqui, né? A gente voltou com um projeto muito especial. Março é conhecido como o mês da mulher. E a gente se juntou aqui pra ter alguns episódios com mulheres que são super inspiradoras pra mim, que eu acredito que vão ser pra vocês. A gente se juntou não só pra celebrar a mulher, celebrar o que ela representa pra nossa sociedade, mas também pra incentivar você, né? A gente tá aqui pra incentivar você a estudar mais, a buscar a teologia e a talvez se encontrar em algum desses campos. E eu espero que vocês gostem, eu espero que seja uma bênção mesmo pra vocês. E a gente pensou nesse projeto realmente como esse incentivo, e não tinha como começar falando de outra coisa, já que a gente está falando do ISBEL, né, que é um Instituto de Teologia, não tinha como começar falando de outro assunto, senão a educação, senão o estudo e como ele impacta nossas vidas, né? O estudo em qualquer área, eu acredito que ele eh, realmente traz coisas que vão só engrandecer a gente, que vão nos levar a lugares diferentes, lugares que talvez que o Senhor tenha pra gente. E especialmente, né, o estudo teológico. E hoje eu trouxe aqui 2 convidadas muito especiais, como eu falei, que são inspiradoras para mim e que vocês vão conhecer agora a história, um pouquinho da história delas e de como a gente chegou aqui, né, que é a Pamela e a Gisele. E eu vou dar um tempinho para vocês se apresentarem, né, melhor vocês falarem do que eu. Vocês se conhecem melhor do que eu conheço vocês. Pode falar. Legal, prazer estar aqui também, Júlia, Gi. Bom, me apresentando, eu sou a Pamela, eu faço parte aqui da comunidade Shalom, né, a Uhum. igreja que eu congrego. Eu me formei aqui no ISBEL no final do ano passado, né, estudei teologia aqui. Eu tenho uma formação em direito, né, eu sou advogada, eu não exerço assim integralmente, né, tenho uma outra profissão também, trabalho na Copel. Tenho algumas 2 especializações na área do direito e mais recentemente, né, depois de muitos anos, assim, que era um desejo que eu tinha, eu consegui, né, fazer o curso aqui de Ai, teologia, fiz no que ISBEL e legal. foi muito legal, assim, uma experiência que nossa, acrescentou bastante, porque eu sempre gostei, né, de estudar. Que mais? Eu tenho 3 filhos, né, sou casada, tenho meus compromissos, assim, profissionais, né, a rotina com a família, com a casa, Uhum. então, bem esse universo, né, que nós mulheres a gente passa aí, né, de multi-atividades que nós Sim, temos, né. sim. Multitarefas, né, a gente é. Gisele? É um prazer estar aqui inaugurando o seu Ai, primeiro, o né? prazer é meu que vocês aceitaram. Eu sou Gisele Santos, é um prazer estar com vocês hoje aqui. Sou formada na área da educação física, mais na área da educação. O meu mestrado, doutorado na área da educação, e nesse momento eu estou fazendo pós-doutorado, né? Apesar de ser na área da educação física e educação, eu sempre gostei muito de estudar outras áreas. Então, eu tenho uma paixão pela área da psicologia, filosofia, sociologia e história. Ai, que legal. E dentro desse pacote não podia faltar também essa aproximação com a teologia. Sim. Atualmente, eu sou professora, eu vínculo comigo com o ISBEL, eu sou voluntária aqui no ISBEL. Inclusive, vou estar orientando o teu TCC agora, né? Sim! E Um presente aí, pra mim, tá, gente? então, estamos juntos aí nessa caminhada. Ai, que bom. Sejam bem-vindas, né? Muito legal conversar isso junto com vocês. Como a Gisele falou, né, ela vai ser minha orientadora, então tudo isso aqui também é um processo. Para mim, como aluna, eu tô me formando também esse ano no IBEL, né? Tenho que entregar o artigo e tudo. E como é bom a gente ver, me inspirar em mulheres assim, que já se formaram, que têm uma história, né, ao longo disso. Gi, a Gisele não é estreante aqui no podcast, tá? Inclusive, se você não assistiu o episódio com ela, eu indico assistir. É muito bom. É, e eu queria citar uma fala dela que me chamou muita atenção no seu podcast, que você estava falando sobre sua época de escola e tudo, e falou que viu a inteligência como uma alternativa. Né? Você falou, tipo, eu vi a inteligência e o esporte, no caso, tipo, o estudo, né? Essa busca pelo estudo como uma alternativa. E eu queria saber como foi para você isso, né? Porque, assim, aqui a gente tem uma diversidade de gente,
né? Eu também sou seminarista da Igreja Missionária, e a gente sempre conversa sobre estudo. Alguns de nós sempre gostaram de estudar, outros não gostavam da escola e se encontraram aqui, né? Tipo, na teologia ou na vida acadêmica mais tarde. Para você, como foi esse processo, assim, de se encontrar? Como foi ter essa ferramenta? Então, eu acho que muita gente passa por isso, né? De você não se encaixar nos padrões. Sim. Na minha geração, a gente não falava do termo bullying, Hum, né? Mas todo esse processo de bullying, ele já existia. sim. Então, assim, eu não encaixando nos padrões, nem eu estudava como uma bolsista parcial numa escola particular, maioria do meu processo, Uhum. então eu não tinha o dinheiro que o pessoal tinha, eu não tinha o padrão de beleza Uhum. estabelecido na época para as Sim. meninas. Basicamente, eu tenho 1,80 m, gente. Eu, basicamente, na adolescência, eu já alcancei esse tamanho, essa Uhum. altura. Então, você imagina para uma época em que você, né, todo mundo, as mulheres são pequenas, são frágeis. Então, eu estar fora do padrão sempre foi muito perseguida com isso. Então, Imagino. quando eu vi que, por exemplo, você vai criando mecanismos, né, de como se destacar e como Uhum. não se sentir oprimida pelas outras pessoas, Sim. né? Uma das coisas aí, falei, puxa, então minha autoestima fisicamente não vai poder se igualar ao que é o padrão aqui. Então eu comecei a perceber justamente isso, que a minha inteligência poderia ser destacada. E a Entendi. questão da prática esportiva. No caso dessa questão da inteligência, o que eu pensei? Então, eu vou, na época, o que você pensa? Você está na escola, é tirar notas altas, Sim. né? E eu sempre fui criando um mecanismo de como aprender. Então, isso é importante para cada pessoa, né? A gente entender qual que é a minha forma, o meu método de aprendizagem. Eu sou visual, então Uhum. tudo que eu vou ouvindo, eu preciso registrar. Eu também. Eu também. Eu não tenho uma E- memória muito boa. Você me falou, eu talvez não lembre. Mas anotando, eu lembro. Aí, às vezes, eu lembro que no começo as pessoas não tinham muito esse hábito de anotar, por exemplo, dentro da igreja. Sim. E eu, em pregação, tudo, eu tô com o caderno lá. Tô ali, aí eu crio o meu sistema. Então, quando eu coloco entre aspas, até para o doutorado foi a mesma coisa. Então, quando eu estou lendo um livro, se eu coloquei entre aspas, é eu comentando o que ele comentou. Que Né? legal. Então, assim, por quê? Justamente isso. Esse método eu comecei a criar lá dentro da proporção, lá Sim. atrás. E aquele meu lado criativo, né, teatral, tal, que eu lembro, às vezes eu vou buscando na memória, que eu acho que isso também vai para esse lado do que eu queria esse destaque, e juntou com a questão da criatividade. Tinha trabalhos para apresentar em grupo, por exemplo. Eu falava, gente, vamos fazer um teatro para apresentar sobre a região Nordeste? Eu Sim. incluía algumas coisas. Aham. Então, acho que o fundamental foi isso. Foi buscar me destacar de alguma forma, do jeito que eu poderia, na parte da infância e da adolescência, para suprir essa questão de estar fora do padrão estético em que é Sim. imposto para a gente desde muitas gerações atrás, principalmente para a mulher, né? Muito. Que interessante. Como a gente vai se construindo, né? A partir da nossa vivência mesmo. É muito interessante observar isso. Porque eu ouço vocês e vou pensando também na minha trajetória, assim. Porque eu sempre fui uma criança. A gente tava conversando aqui antes, né? E eu falei, eu sou uma criança. Eu era uma criança, assim, sempre fui muito questionadora. E eu acho que o meu desejo por estudar ele já vem desse outro lado. De eu querer saber como, de eu querer saber por quê. Eu lembro até que tinha um desenho quando eu era criança, que era de onde vem. E aí sempre mostrava isso. E minha irmã odiava e eu ficava, não, eu quero assistir. Porque eu sempre fui muito curiosa. E eu me identifico muito com a tua história, assim. Eu sempre gostei muito desse lado das artes também, pra mim. Sempre foi mais fácil. Se você me pedisse pra escrever um trabalho, nossa, eu odiava. Eu não gostava, assim, da formalidade, talvez. Entende? De escrever, do padrão ali. Mas me botava pra apresentar um trabalho, uma peça. Era sempre essa alternativa pra mim. E que legal, né? Que bom que a gente hoje vive num tempo que a mulher tem esse lugar, né? A gente hoje pode estudar, não só pode, como deve, como tem incentivo em muitas áreas. Mas eu vejo que é um pouco diferente ainda dentro da área da teologia, né? A gente vê mulheres ocupando muitos espaços hoje em dia, graças a Deus. Mas no âmbito teológico, a gente ainda ocupa uma porcentagem pequena, né? A gente tá aqui, graças a Deus, a gente é ligada ao IBA e tudo mais.
a gente vê mulheres em sala de aula, mas em comparação ao público masculino ainda é menor, né? Assim como tanto dentro da sala de aula, como objetos de estudo e tudo. E a Pamela, né, gente, ela falou aqui que se formou no ano passado. Não só se formou, como foi aluna laureada. Eu vou falar isso aqui, né? Tem que levantar a bola de vocês, gente. Que foi de verdade, assim, pra gente que estava assistindo, não fui só eu. A gente que estuda aqui, né, que é mulher, que é mãe, a gente sabe o desafio que é. Não é igual. Eu sei que na sociedade que a gente vive, todo mundo é meio multitarefa, tá fazendo várias coisas. Mas quando a gente trabalha fora, a gente é mãe, e aí a gente ainda tem que administrar o estudo, não é tão simples assim, né? Eu já estudei antes e estudar agora pra mim é diferente, porque é como se o nosso tempo não pertencesse tanto a gente mais. É verdade. Não é? E eu queria saber como foi pra você, assim, porque pra gente, te ver lá em cima quando falaram que foi você, a gente tava lá atrás aplaudindo, assim, super feliz, celebrando com você. Porque a gente se viu mesmo, né? Nesse lugar de. Ah, ela conseguiu, muito legal. E pra você, como foi estar dentro de uma sala de teologia? Como começou esse seu interesse? Você falou que já tinha interesse. Como começou? De onde veio? Sim. Desde que eu me converti, assim, eu sempre quis entender mais, né? Eu também tenho um pouco dessa natureza, assim, questionadora. E para mim, eu gosto de, às vezes, entender o porquê de certas coisas, né? Então, desde o começo, foi muito claro para mim, assim, a importância da gente ler a Bíblia, da gente conhecer a Uhum, palavra que Deus deixou para nós, né? A sim, revelação que Ele deixou para nós. Mas, mesmo assim, às vezes, algumas coisas a gente lê e não é tão claro, assim, né? Não é tão fácil de você entender. Então, sempre gostei de escutar podcast, ler livro, era um tema que sempre me interessou, né? E eu tinha, assim, o desejo meio que, né, por conta até da realidade de filhos e tudo mais, pensava, um dia eu quero estudar teologia, mas estava ali um plano meio, né, abafado, assim. sim, Mas aí surgiu a oportunidade, né, no ISBEL e assim, foi algo que é para a vida, né? sim, Porque eu entendo que quanto mais a gente aprofunda o estudo, e talvez é isso que as pessoas não entendam, né? O estudo, ele é para a gente ter mais conhecimento, assim, sim, de Deus, né? sim, Quanto mais a gente aprende sobre Deus, mais encantados, né? E apaixonados por Deus a gente fica, assim. E então foi desafiador para mim, mas também sempre foi muito prazeroso, né? Eu vir aqui as discussões que a gente tem na sala, né? sim. É Os muito legal. professores, a troca ali com os alunos. Então, para mim sempre foi muito gostoso também estudar e tentar fazer ali a minha parte também, né? Conciliando com as atividades. Mas quanto mais eu conheço, mais eu vejo assim, quanto mais tem para a gente aprender, né, Sim, sim, sobre a palavra de Deus, sobre a revelação de Deus, e mais a gente quer estar perto dele, né? Para mim, assim, é isso que eu vejo. Então, é muito prazeroso também. É desafiador, mas também é muito gostoso. Vendo assim a Pamela falando, me lembra um pouco, como eu falei que eu gosto muito de história também, na teologia, é muita chance de você entender os contextos que aquela passagem que você está. sim, Isso eu acho o máximo, porque quando a gente contextualiza, você consegue compreender, porque não dá para a gente comparar aquele período com Exato. hoje. Então a mulher, olha lá, a mulher era isso, a mulher era aquilo. Era aquele período, era um contexto em que a mulher, não que hoje não tenha ainda alguns contextos de que a mulher sim. precisa ainda ser, mas eu acho que a teologia nesse ponto ela é maravilhosa também de a gente contextualizar uma época para poder fazer a ponte com o atual, né? Exatamente. E isso que às vezes causa muita confusão, às vezes interpretações equivocadas, né, também, porque as pessoas olham, lê ali o texto e quer interpretar aquilo literalmente, Sim, sem considerar, e o que a teologia nos traz é muito isso, né, considerar o contexto histórico, cultural, né, para quem aquilo foi escrito originalmente, como que a gente aplica para a nossa vida hoje. Então, assim, as coisas fazem muito mais sentido também, né, do que uma interpretação ali superficial do texto, né? Então é muito enriquecedor, assim. ai, que legal. Você falou da história, né? Todo a história, a psicologia, eles vão meio que nos dando um pano de fundo, né? Pra gente poder estudar teologia.
Porque realmente é o que você falou, é difícil. A gente consegue. E eu acredito que o Senhor se revela quando a gente lê a Bíblia sem conhecimento e tudo. O Senhor ele vai se revelando, ele vai dando graça. Mas é muito interessante isso de quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai entendendo. E acho que mais do que entender também, a gente entende o contexto e a gente vai se entendendo, né? Porque a gente, enquanto mulher, a gente sabe que existem essas passagens que podem parecer muito difíceis, né? Podem ter umas visões que talvez moldem visões erradas sobre nós. E aí, quando a gente vai se aprofundando no estudo teológico, a gente vai vendo que não é bem assim. Existe, como Gisele falou, né? Existe um contexto, existe uma história por trás, o porquê dele falou isso. E eu tava até conversando com os adolescentes da igreja essa semana, falando pra eles de como é importante a gente ter esse contexto das coisas. Ler a Bíblia isolado, né, é perigoso. E eu falo isso porque eu lembro que quando eu me dispus assim, eu vou ler a Bíblia inteira, né, me converti, tipo assim, verdadeiramente, eu disse, não, vou ler a Bíblia toda. E aí eu disse, eu não quero ler com nenhum comentário, não quero ler com nada. Eu tive isso na cabeça, assim, eu vou ler só a Bíblia, e aí depois que eu ler a Bíblia inteira, eu vou ler algum comentário, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou porque, não sei, na minha cabeça era ter primeiro ela e aí depois as outras coisas pra entender ela, sabe? Eh, e aí é completamente diferente. Eu vim de uma aula ontem, inclusive, que eu sinto muito isso. Todas as aulas parece que você olha e faz, eu não sabia direito, então não é bem assim. E ao mesmo tempo que você se questiona de, ai, eu não entendi direito, eu não sabia, você vai enxergando o Senhor, né, de uma forma diferente, de uma forma mais profunda. E, inclusive, a gente vai até se apaixonando mais, né? Eu acredito que é como um relacionamento mesmo. Quanto mais a gente conhece a pessoa, quanto mais tempo a gente passa, né? Meu esposo mesmo, assim, ele é humano, ele tem defeitos, tem qualidades, e ainda assim, mesmo com defeitos, quanto mais eu conheço, mais eu amo, né? Porque eu também vou conhecendo as qualidades dele. E eu acho que o estudo teológico ele tem essa preciosidade, né? O estudo, quando a gente se aprofunda em algo, ele tem essa profundidade de conhecer e de abrir novos horizontes mesmo. Para vocês, como tem sido essa relação, assim, de conhecer o Senhor na, através dos estudos e tal, como isso tem afetado talvez o relacionamento de vocês com ele, tem tido um impacto de alguma forma? Queria saber de vocês. Ó, a conclusão é o seguinte, né? A gente orar, ler a Bíblia é a forma nossa de manter esse relacionamento cada vez mais próximo. Sim, E aí, a gente não estudar é como se a gente também fizesse uma relação à distância, que é pior ainda, né? É quando a gente não está orando e não está lendo a Bíblia. Mas aí eu acrescentaria, o ler a Bíblia, a gente, por exemplo, quantas pessoas também pegam e abre e fala, deixa eu ver o que a Bíblia fala hoje para mim. é, Abre lá e pega uma palavra e fica tentando interpretar como aquilo encaixa para ele. É diferente de você criar os métodos, né? E nisso, por exemplo, a teologia vai nos ajudar, né? A entender dos diversos métodos que tem, qual é o método mais apropriado do que eu me encaixo naquilo. sim, Eu lembro que a oportunidade de fazer o mestrado não foi em Londrina. Eu não falei antes, eu sou professora universitária, né? Dou aula na UEL. E quando eu tive a chance de fazer o mestrado, foi no campo marxista de uhum, educação. Então, basicamente, todos os professores eram ateus, e o campo específico em que eu estudei, a gente aprendeu a ler direto na fonte. Então, de todos os períodos históricos, a gente não lia intérprete, a gente tinha que ir nas fontes publicadas naquela época. E eu achei muito interessante porque uma das disciplinas, a gente estudou a origem das universidades. E as sério. universidades se originaram por meio do cristianismo, Sim, né, da sim, Igreja Católica. E a gente teve que ir direto nas fontes estudar, por exemplo, principalmente no que eu ia pesquisar, Tomás de Aquino, né, e Agostinho, Santo Agostinho. Então é muito interessante você olhar esse olhar do que eles faziam na época e do que eles pensavam de Deus e a teologia que estava presente, né, nesses escritos deles. sim, E eu lembro que eles até falavam assim: Deus é um Deus divertido, é um Deus que brinca, não é aquele Deus sisudo e sério que as pessoas falavam, é um Deus sim. que castiga, né? E aí ela me deu essa oportunidade. E nunca questionei a fé, porque às vezes as pessoas pensam, né? Puxa, estudar vai fazer eu Vai questionar minha esfriar, fé, vai né? Vai. esfriar. É,
Então, eu deixava muito claro, até aqui, isso para mim é questionável, eu podia falar o que for, eu tinha clareza naquilo. Por outro lado, a gente vai ter a teologia, que vai nos explicar com outro olhar. Então, se eu tive a chance de ver aquilo num campo, de como os cientistas que não creem olham essa formação, essa palavra de Deus, que inclusive eu pude usar ela como a Bíblia como referência, porque ela, como livro histórico, ela não é questionada. Mas, por outro lado, quando você vai para a teologia, né, você tem chance de aprofundar algumas coisas, que é um outro olhar para aquilo que você tem. Então, não ler a Bíblia, não estudar a Bíblia, porque ler é uma coisa. É. Estudá-la, eu acho que quebra esse relacionamento. Né? Então, a Sim. gente vai ficar na superficialidade e isso me dificulta particularmente as mudanças constantes em que Deus tem para mim. Sim. Eu gosto assim, eu acho que a gente conhecer, estudar e ter mais conhecimento assim da Bíblia, ela traz também uma maturidade, né, espiritual assim. Que Deus, ele vai agindo mesmo na vida das pessoas, né? Tem pessoas que só lê a Bíblia, não estuda teologia e vai amadurecendo mesmo espiritualmente, o Espírito trabalha mesmo na nossa vida. Mas eu vejo assim, quando a gente conhece mesmo, né, e aprende a estudar, a compreender a revelação de Deus, a gente também não fica mais só guiado pelos nossos sentimentos, né? Sim. E eu falo isso porque às vezes o nosso coração ele é enganoso. Se a gente vai só assim pelo o que eu estou sentindo, né? A gente cai muito em erro assim. E uma coisa que eu sempre falo, né, às vezes conversando, eu falo, por exemplo, profetas, né? Sim. Os livros proféticos, para mim, eu acho que eles são difíceis, assim, de compreender. Sim. Porque tem coisas que, né, já se cumpriram, outras ainda vão acontecer, enfim. Mas eu vejo que, assim, muitas pessoas usam, às vezes, um versículo ali, né? Tem um conhecido lá, por exemplo, em Jeremias, né? Que ele fala, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, Sim. né? E a pessoa pega, Deus está falando isso para mim, nesse momento que eu estou passando e tal. Mas nesse mesmo livro, tem muitos versículos onde Deus está dando uma palavra de juízo, É. né? E aí, isso, a pessoa não pega aquilo para ela, Sim. né? Então, eu acho que a interpretação, no sentido dessa maturidade, porque a gente, o que Deus revela quem Ele é, né? E Deus também, a gente consegue compreender mais sobre quem nós somos. Então, assim, só né, nesse exemplo mesmo, o que a gente aprende com esse livro, né? O peso do pecado, como que o pecado entristece o coração de Deus, tem consequências, mas ao mesmo tempo um Deus que quer restaurar, né? Um Deus que quer, que vai cumprir os planos dele, assim. Então, é uma coisa muito mais ampla do que você pegar só um versículo isolado, né? Igual você falou hoje, abre ali, o que Deus tem para mim hoje, né? Então, é esse conhecimento, né, que o estudo proporciona, assim, para nós. Então, é muito de maturidade, porque no começo da minha caminhada, eu tinha, às vezes, muito isso. Né, eu tô sentindo aqui no meu coração, acho que Deus falou comigo, tal coisa. E eu já me enganei muitas vezes, né? Sim. Porque não era, Deus não estava falando aquilo para mim naquela situação, Uhum. né? Então, é aprender isso e aprender quem Deus é na minha vida, né? A revelação que Ele tem assim para nós. Então, acho que a maturidade que a gente tem também, né? Aprendendo. E um outro ponto, né, que você falou da questão do relacionamento com Deus, a gente também tem que ter o cuidado para o estudo também não desconectar a gente do Uhum. relacionamento com Deus. Porque a gente corre, às vezes, esse risco, né? Você começa a estudar e entender um pouco mais, e ainda é Fica se sempre achando, a muito gente fica se pouco, né? achando. É. E nunca ninguém vai poder falar, eu sei muito, né? Não, a gente não sabe, né? Quase nada, assim, perto da grandeza do que Deus Sim. tem, né? Mas acontece, às vezes a pessoa começa a sentir um certo orgulho, começa a ficar muito crítico. Sim. Então, às vezes, uma palavra simples ali de uma pessoa que tem um coração fiel, né? Que está cheio da presença de Deus, mas aí, mas isso aqui está errado, né? Agora, Teologicamente. pensando, Pamela, do que você falou agora, a pessoa, quando ela está dentro de uma sala de aula, estou imaginando, né, que vocês duas falaram que vocês são questionadoras, tal, né? Uhum. Agora, uma sala de aula super heterogênea, Sim. onde você tem pessoas que estão em níveis de conhecimento e de formação diferente. E aí, Tradições diferentes Tradições diferentes da também. exatamente. igreja, Então, isso sempre é tão tem. enriquecedor, né? Porque, assim, você pode até saber mais, mas tem coisas que o outro... Aí, esse compartilhar, quer dizer, é você estudar, mas você está compartilhando ali É. também
um relacionamento com outras pessoas sobre esse Deus maravilhoso. Eu acho que isso também é muito importante, né? Muito. Eu tive experiências assim, acho que uma dessas matérias, você estava também na sala, assim, que tinha que apresentar um trabalho, cada um teve um tema Uhum. ali, né? E a gente realmente, pessoas de igrejas diferentes, de tradições diferentes, idades diferentes, né? Contextos totalmente diferentes. E a gente teve experiência assim, cada um que foi lá na frente apresentar um trabalho, a gente ficava, nossa, né? É. Que coisa maravilhosa, né? E é isso, ter esse cuidado, assim, para não cair nesse orgulho, né? De achar que você sabe mais e o que o outro está falando não importa. E até mesmo, eu acho que isso é uma consequência se você desconectar do teu relacionamento mesmo com Deus, Isso. né? De Uma uma coisa não pode vida de andar sem a oração. outra. Uhum. Porque o conhecimento, ele tem que levar a gente para a gente ter mais amor, para a gente servir. E não para a gente se ensoberbecer, né? Uhum. Também. Eu acho que é um perigo humano, na verdade, em qualquer área, né, de estudo. É, você tá, né, imersa dentro de universidades e a gente vê muito isso, assim. O quanto, às vezes, parece que quanto mais a pessoa conhece, mais ela vai se enchendo de si, né? O contrário da Gisele, gente, que eu falei, né? Ah! Ela tem uma lista Eu fiquei enorme, assim. preocupada agora. Ai, será que eu tô assim? Gente, essa mulher não vai parar de estudar nunca, né? Ela tá fazendo pós-doutorado. Mas vê A que é uma minha mãe pessoa. perguntou isso no doutorado, agora chega. Aí eu fui falar agora para ela, ela falou assim, ainda, ela não se Não vai conforma. parar Não vai nunca. parar E acho nunca. que a ideia é a gente não parar nunca. Não precisa necessariamente ser um ensino formal, Sim, sim, mas principalmente nós mulheres e homens também, mas nós estamos falando aqui de mulheres, a importância da gente estar sempre em constante formação, sim, né? E a formação também consiste hoje na informal, assistir podcasts bons, sim, sim. né? Você acompanhar palestras, você tem cursos online que você pode fazer. Qual que é a grande dificuldade? A gente ter disciplina, É É, é verdade. verdade. Mas eu É, também acho isso, não parar, né? Porque a pessoa se acomoda às vezes ali. E tem muitos benefícios em todas as áreas mesmo, Uhum. né? Psicológicos, né? Para a nossa saúde também. A gente sim, sempre com está certeza. aprendendo, né, coisas novas. Isso é muito importante. Você realmente está bem à frente, né, É. nisso. E Muito. conectando. Primeiro, eu não me formei em teologia. Sim, E eu não fui laura acadêmica em teologia, sim. entendeu? Então, eu não sei quem está à frente aqui. Estamos em lugares diferentes, ninguém tá à frente, né? Ninguém tá Isso competindo. mesmo, tá A gente tá todo em mundo. lugares diferentes, assim, cada uma representando aquilo que o senhor tem em áreas diferentes. E isso que é muito legal. Mas já que a gente tá falando da importância de não parar de estudar, né? Eu quero falar com você que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente, incentivar você realmente a não parar de estudar. Como Gisele falou, existem diversas opções, né? O podcast aqui é muito rico, existem muitos vídeos em que a gente pode aprender, a gente pode ouvir, se conectar e também aprender mesmo. E o nosso instituto, né, o IBEL, ele tem o curso presencial, que, gente, é riquíssimo, né? Eu tô no meu último ano agora e como foi bom pra mim. Como tem sido bom pra mim nas diversas áreas, assim. Como eu falei no começo, né, a questão da Bíblia e tal, é, eu tenho uma raiz bem misturada, assim, de igreja, né? Eu cresci, né, numa igreja tradicional, depois fui para uma igreja pentecostal. E existia realmente esse tabu, essa questão do estudo de todo lado, assim. Às vezes quando um jovem ele entra numa instituição de ensino, numa faculdade, né? Que é perigoso, né? A gente escuta muito, principalmente os cursos que você falou, que são os cursos de história, psicologia, enfim. São áreas perigosas pra gente. A teologia também muitas vezes é vista como uma área perigosa. E a gente tá aqui para dizer que não é. Que é uma área que vai enriquecer você e que pode enriquecer também o seu relacionamento com o Senhor, a sua vida em todas as áreas. Então, o ISBEL hoje, né, ele apresenta não só o presencial, mas também o online, que eu acho que é uma excelente oportunidade pra gente que. E uma das coisas, as pessoas às vezes pensam que o curso, você entra e você tem que fazer todas as disciplinas, como se fosse também uma faculdade, sabe? Que você Sim, vai todo sim. dia. E tem as É. disciplinas avulsas, né? Tem as disciplinas avulsa. Muito legal isso. O meu marido, ele foi picado pelo bichinho Isbel, né? Tô fazendo aula com ele. Ele começou fazendo as disciplinas, agora todo semestre ele faz, porque assim, e o quanto avançou, né, fazendo essas disciplinas avulsas para o próprio conhecimento e Sim, amadurecimento da própria fé, né, para saber ministrar melhor.
Que legal. A gente tem, né? Tem o presencial, no caso, que a gente faz o curso inteiro, como foi o caso da Pamela, o meu. Tem o avulso, que é muito legal. Então, se você acha que, ai, não tenho tempo, não é difícil pra mim, às vezes é um dia na semana que você tira, né? Aí, que realmente vai ajudando a gente a entender melhor. E também tem o online, que foi o que me ajudou muito, né? Eu vim pra cá grávida e me ajudou muito o curso online, porque nesse tempo que ela estava recém-nascida, pequenininha, não vinha para as aulas, mas eu conseguia fazer até o online. O que para mim, nesse período, foi muito bom, porque a gente, né, nós três aqui somos mães, e nesse período a gente fica um pouco perdida, né? Não sei como foi pra vocês, mas eu me senti um pouco perdida no sentido de que eu estava sempre só em casa e eu só era mãe. Eu me via ali, eu dizia, eu só sou mãe o dia inteiro, e eu o dia inteiro com ela, assim, eu nem me via no espelho direito, né? Com toda essa questão hormonal e todo esse boom que a gente tem. É uma fase difícil, É né? uma fase difícil, e aí quando eu comecei a tipo, fazer aula online, parecia que era o meu momento, sabe? Quando era tipo assim, é o momento de eu pensar, e aí, como é bom. E eu lembro que depois, quando eu comecei a vir também quando eu consegui voltar para as aulas presenciais, de como isso foi um respiro para mim também. De como o estudo para mim foi esse encontro de, ai, parece que aqui eu tenho um tempinho e sou eu de novo. Não me entendam mal, por favor. Não tô dizendo que, tipo, a Isso. gente ser mãe não é a gente. Não. Mas é porque existem muitas questões hormonais mesmo. Existem. Claro. Gente, ser mãe é uma coisa que mexe e a gente bota a gente do É que, avesso. no nosso caso, nós não somos mulheres que não somos só maternidade, não Isso. somos só esposa, Uhum. nós somos profissionais, nós somos colegas de turma, nós somos. Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente precisa entender que a mulher ela é composta, assim como qualquer ser humano, por diferentes dimensões. Sim. Então, quando a gente diz, nossa, eu estava vendo que eu não sou só mãe, nós não estamos negando a maternidade, nós Não, estamos imagina. dizendo que não dá para ficar só nessa dimensão, Sim. né? E eu acho que estudar faz a gente ampliar os horizontes. Sim. Porque se você for observar uma roda de mulheres, a tendência nossa é sempre estar falando de filhos. É. Aí se tem uma filha com um filho pequeno, aí aquela que já é mais experiente, nossa, a minha quando. É Então, nosso Vê assunto que eu já trouxe o preferido. assunto, né? Nem era sobre maternidade, mas tá sempre mas na a gente mesa. sim, aí o que acontece? A gente não consegue trocar muitos assuntos. Agora, se a gente amplia esse conhecimento para outras áreas, quando surge um assunto, a gente consegue até conversar melhor, Sim, é né? verdade. É verdade. Da gente ter. É a universidade mesmo, como eu falei, até se conhecer, né? Agora, De. uma coisa que vocês falaram na universidade, a gente fala muito sobre isso, curiosidade epistêmica, que é o Uhum. que vocês duas falaram que vocês têm, que é o quê? Saber o porquê das coisas, querer entender, compreender as coisas, né? E isso, todos nós temos que ser incentivados, os Uhum. nossos filhos serem incentivados, as próximas gerações serem incentivadas a entender o porquê das Sim. coisas. E como lidar com esse porquê junto dentro da tecnologia agora, né? É tudo novo, né? Parece que é É. tudo. E na vida cristã, assim, a fé, ela tem espaço para você fazer questionamentos, né? Para você querer entender certas coisas. Não é tudo que a gente tem mesmo resposta, né? Uhum. Mas a nossa fé, ela pode ser pensada, ela, né? E eu acho que quando fala até de filhos mesmo, né? Os nossos filhos têm que aprender isso. Eles têm que ter mesmo essa liberdade também, às vezes, de falar, mas por que que né, na fé, na Bíblia está escrito isso, por que que tem que ser dessa forma? E às vezes a gente convive com um cenário assim, não tem espaço para questionamento, é assim e pronto, e acabou. Se você está duvidando, é um problema, você, né, tá com uma crise de fé. Sim. E aqui, estudando, a gente vê que não, que essas coisas elas fazem parte da nossa natureza. Tem coisas que a gente não entende mesmo, a gente quer compreender melhor, a gente quer cavar aquilo um pouco mais profundo, né? Questionar mesmo certas coisas. E o que é maravilhoso é que mesmo, né, com os nossos questionamentos, assim, Deus ele não tem problema com isso, Sim. né? Ele vai se revelando e a Bíblia ela tem assim muitas revelações, né, profundas sobre o caráter de Deus, sobre a nossa própria limitação, né? Então, o questionamento ele faz parte mesmo da nossa vida, né? Que interessante, né? Isso que tu usou, da fé que pensa. Isso é muito legal. Porque muitas vezes a gente é ensinada a não questionar, né? Eu falo a todo mundo. Às vezes, já estive em ambientes de igreja onde tinha essa questão, tipo assim, não questiona, não pergunta a Deus, né? Você tem que acreditar, e acreditar é não questionar. E quando a gente olha para a palavra,
né, que a gente vai olhar, estudar, se aprofundar, como, por exemplo, a história de Jó, né? Que muitas vezes na crença popular a gente fala, a paciência de Jó. E Jó parece que era aquele homem paciente, que esperava. E aí quando você vai ler, você vai ver, era um cara que estava ali o tempo inteiro questionando a Deus. E não era só, Deus, oi, o que foi que aconteceu? Não, eram perguntas profundas, eram crises profundas que ele tinha. E é muito necessário a gente entender isso, né? Sim. Quando a gente questiona, eu acredito que o Senhor ele também está disposto a responder. Salmos são muito Muito. questionador, Sim. né? Salmo. E se a gente for ver quantas perguntas estão na Bíblia ali, né? Sim. É. E o Então, Senhor, ele somos está incentivados a interessado, isso. né? Ele está interessado em se revelar, né? E como que ele vai responder uma coisa que a gente não quer saber? Como ele vai responder uma coisa que a gente não está perguntando? Eu acredito que o Senhor, ele está interessado mesmo em responder. E que essas perguntas, né, quando a gente vai encontrar o Senhor, é que a gente vai sair ainda mais fortalecido, né? Inclusive, nossa teologia de base é wesleyana. E o próprio John Wesley, essa é a história, né, do ministério dele. É uma grande crise. Ele partiu de uma grande crise de fé que teve. E aí, então, que ele foi viver o ministério dele e que influencia a gente até hoje, né? Mas você vê, eu acho que o grande problema dos questionamentos é que estão ligados, as pessoas ligam isso, se relacionam a desobediência e enfrentamento, Sim, né? E não é isso. sim, Nós estamos falando de um questionamento que é compreensão, busca pela compreensão, Sim. aprofundamento. sim. Sim. E acho que não sei se vocês têm alguma experiência assim que vocês possam compartilhar, mas inclusive não só nessa questão com Deus, mas muitas vezes a questão de ser mulher, né? Essa questão de a gente parecer que precisa questionar menos, precisa falar menos, que ser uma mulher virtuosa, né? Que é o texto de Provérbios que as pessoas falam, é ser uma mulher mais recatada, digamos assim, mais quieta. E eu confesso que eu tinha um pouco de dificuldade com esse termo, assim. Não no sentido bíblico da coisa, mas no sentido popular que se criou. De que uma mulher recatada, uma mulher de Deus, ela é aquela mulher que fica em silêncio, né? Que não se envolve em problemas, não se envolve em coisas, porque, até como você falou, né? Eu era vista como uma criança muito teimosa. Não que eu não fosse, né? Minha mãe teve muita paciência comigo, mas acho que quando. E agora que eu sou mãe, eu Ela entendo. parece ser bem boazinha. Não é? Todo mundo diz isso de mim. Só minha mãe sabe. Pergunta Então, pra minha mãe. eu sou a segunda filha, né? E tem aquele mito que geralmente a segunda filha é mais. Que enfrenta mais e tudo. E eu era uma criança assim. Hoje que eu sou mãe, eu entendo mais um pouco minha mãe, né? Mãe sempre fala: se você for mãe, você vai entender. E realmente eu entendo um pouco mais, porque eu sempre fui muito de. Por quê? Por que isso? Né? Quando eu recebi uma ordem. Enfim. Mas vocês têm alguma experiência em como ser mulher foi diferente? Vocês acham que de alguma forma foi diferente para vocês nesses ambientes, sabe? No ambiente acadêmico, no ambiente teológico, no trabalho? Vou pensar assim, dentro do ambiente universitário, Sim. não temos essa diferença muito assim, Uhum. porque somos todos iguais, estamos numa posição de Isso é igual muito ali, bom, né? né? E aí os embates acontecem mais no sentido de que porque cada um tem uma lógica, uma postura, Uhum. uma linha conceitual e teórica diferente. Sim. Mas você falando assim da questão da submissão me lembrou, por exemplo, do meu processo de mudança, porque às vezes as pessoas falam assim, mas Gisele, você parece ser tão calma. Eu falei, não, agora eu tô. Mas o que acontece? Antes de conhecer a Jesus e mudar completamente minha vida, eu era uma pessoa totalmente perdida. Né? Assim, eu falo que eu não sei como é que Deus conseguiu recuperar. Provérbios 31 não tinha nada a ver. Com certeza. E mesmo depois da conversão ainda demorou um Estamos pouco. no Porque Estamos o que no acontece? processo. Eu sempre fui incentivada. Nós não tivemos diferença, eu sou a caçula. Sim. Um irmão mais velho e uma irmã do meio. Mas a gente sempre foi incentivado, as mulheres, a ter a mesma coisa que os homens. Então, de uma Sim. forma errônea, né? Aprendi a dirigir muito cedo. Uhum. Né? A partir dos 11 anos já aprendi a dirigir, com 14 já dirigi até caminhão. Então, assim, tem coisas que eram de formas equivocadas, mas e aí o que acontece? Você vai entrando naquele orgulho que nós falamos na soberba, né? Uhum. Você vai ganhando espaço e você vai se achando. E aí você chega num ponto em que você acha que você é o suficiente,
De repente, o cara que está com você, ele tem que te acompanhar, não vira parceria, Sim. né? E a grande questão, acho que dessa, talvez a terminologia que a gente coloca aí dessa questão da submissão, que é um termo que pesa muito para nós na nossa cultura, não é essa questão de você dizer amém a tudo e ficar quieta, mas é um lance de parceria, Sim, sim. né? De Eu acho que é muito, construção. muito legal isso, porque é o que você falou, né? Não é a submissão bíblica, é a submissão no que se criou popularmente, como se diz, né? Porque Paulo ele fala que a gente tem que se submeter uns aos outros. E aí, mas geralmente o que se reproduz é essa ideia da mulher submissa nessas questões. Servilmente, né? Servilmente. E não é E isso, não é né, isso. que o É. termo bíblico quer Então, dizer, você né? vê, da minha geração ali, eu acho que numa rua inteira tinha uma mulher que dirigia, Sim, quando eu era adolescente. sim. Eu olhava aquilo, eu achava o máximo, né? Eu falava, nossa, olha, A como ela importância de ter referência, né? De olhar assim e achar legal. porque as mulheres que trabalhavam eram o quê? Trabalhavam em costureiras. O Uhum, trabalho de casa não era dona do lar, não era considerado um uhum. trabalho, né? Ah, você não trabalha? Não, eu sou do lar. É, Né? Então, essas conquistas que foram acontecendo, a questão de lugar de mulher atrás do fogão, sim, né? Atrás de um homem de sucesso, você tem uma mulher. sim. Então, essas coisas mudaram. E esse sentido, para mim, também mudou no sentido seguinte. Do lado meu de sucesso e do lado do meu marido de sucesso, nós dois estamos um ao lado do outro. Sim, Nem eu na frente e nem atrás isso. dos dois. Muito O lugar interessante. do fogão é lugar dos dois e de todo mundo que mora na mesma É casa, verdade. né? Então, assim, somos uma equipe. Tá morando ali, nós temos que compartilhar aquilo. Então, não é me ajudar, Sim, porque aquilo não é função só minha. É fazer a sua parte. Qual vai ser a sua parte nesse montante que nós estamos fazendo durante a semana para viver em relação aos filhos, a vida? Profissionalmente, os dois precisam crescer se é da vontade deles, sim, né? E assim vai. Eu acho que mais ou menos isso. Então, assim, demorou para eu passar do eu me viro sozinha para trocar o pneu, sim. para chegar hoje, se precisar e não tem ninguém para trocar, eu troco. Mas se tiver um homem, pode trocar para mim, que não tem Aham. problema. A gente às vezes tem essa imagem também. É um contraste muito legal que tu trouxe agora. De, às vezes, a gente acha que ser uma mulher forte, né, a gente pega o outro oposto. Né? Uhum. Tem a questão de ser subserviente e tudo mais. E tem a questão de que ser uma mulher forte eu não preciso de ninguém. Eu não. Eu me basto sozinha e tudo mais. E eu vou à frente. E quando a gente entende que não é assim que funciona no reino de Deus, tudo é unidade. No reino de Deus, tudo é unidade. Né? A gente faz isso juntos, a gente caminha juntos. Na nossa família a gente resolve juntos. É muito legal. É. Eu tive uma experiência assim também. Meu pai sempre me incentivou muito. Você falou até de dirigir, né? Também Sim. aprendi a dirigir bem nova. E sempre tive também não, eu vou fazer, né? Não preciso de ninguém e tal. Aham. Até pela forma como meu pai mesmo me Educou. educou, sabe? A não ter, assim, a gente não se impor limites, no sentido, isso eu não posso fazer. Né? Então, isso eu acho positivo mesmo. Mas aí a minha experiência pessoal, assim, eu acho que eu sempre tive isso, sempre trabalhei desde novinha e Uhum. tal. Mas quando eu me converti, às vezes você falou, né, de um preconceito assim ou alguma restrição, eu senti isso de uma forma velada, ou às vezes foi o meu próprio sentimento assim. Sim. Eu me senti errada por ser uma mãe que trabalha fora, Sim. por não ser aquela mãe que abriu mão do trabalho para estar em casa, Sim. sabe? E realmente eu não sei dizer se é o que as pessoas colocavam sobre mim ou eu mesma, Uhum. né? Então isso eu tive uma crise por um tempo, assim, bem grande na minha vida, sabe? Sim. E é por questões, né, nossas escolhas, nossas possibilidades, enfim, realmente eu não fiz isso, eu não fiquei em casa só cuidando dos filhos, né? Uhum. Com eles pequenos. E isso me trouxe muitos conflitos na época, assim, muitos questionamentos. E eu acho que esse também é um ponto, assim, porque a mãe que pode fazer isso, eu acho que isso é muito legal, é um período da vida, Ai, é. é uma experiência, vale a pena, né? Mas a gente também não pode colocar isso como sendo algo que Deus exige que você faça, Sim. Muito né? Tem que bom. ser uma escolha da pessoa Isso, e dentro da considerar vontade de Deus, né? isso, e considerar a tua realidade, tuas possibilidades, né? Não colocar isso como um peso, porque muitas mulheres não podem. Elas são mães, elas trabalham fora, elas precisam trabalhar, né? Sim. Tem N cenários, e aquilo também ela não é menos, né, cristã por causa disso. Então, acho que às vezes existe um pouco isso também com relação à mulher, porque a gente vê assim,
um movimento muito grande da mulher ir para o mercado de trabalho, e hoje, no ambiente cristão, a gente vê o movimento contrário. Sim, O que é o certo é a mulher voltar para casa. O homem ser o mantenedor e ela poder ficar Isso, é. na né? família. Tem Isso crescido tem muito isso, né? crescido muito isso. E isso tem trazido, às vezes, angústia para o coração de uma mulher que não pode ou às vezes não quer. Né? Eu quero trabalhar fora, eu quero ter uma carreira, Sim, né? com Não certeza. vou abrir mão do cuidado com a minha família, que é o meu principal ministério, né? Eu tenho consciência disso, mas eu não vou só ficar em casa. Então, acho que isso também é algo que a gente tem que ter esse cuidado de não colocar esse peso, né, em cima da mulher e até mesmo do homem, né? Porque é você que agora tem que manter tudo, se vira Sim. aí, né? Pesa para os dois lados, né? Eu Exatamente. acho que uma palavra interessante é equilíbrio. Tanto quando a gente, tanto pensando em relacionamento, né, entre homem e mulher, como o nosso relacionamento, enquanto equilibrar todas essas coisas, né? Equilíbrio é uma palavra muito interessante, mas o que você falou é muito verdade, assim. Tem crescido esse movimento que nas redes sociais a gente chama de thread wife, né, que é aquela esposa Esposa tradicional, troféu, assim, de ficar em casa, de cozinhar. E gente, é muito louco como hoje em dia a gente tá muito online, né? Eu não sei vocês, mas pra mim é uma guerra ainda. Eu sempre tento diminuir, sempre tento, mas assim, a gente tem acesso a muito conteúdo. E acaba que isso realmente vai pesando na nossa cabeça, né? Como que essa mulher consegue acordar de 5 horas da manhã, tem 10 fazer o filhos, fazer pão, o pão, fazer o faz o pão. molho, Tá faz maquiada, tudo, tá né? maquiada Sem Exatamente. e tá olheira. bonita. Essa é uma parte boa, tá bonita, porque quando eu tô em casa e que eu tô cozinhando, É é melhor bom não nem gravar passar na frente nada. do espelho. E como a gente. Essa pressão que existe, né? Já existe uma pressão da gente equilibrar tudo. É, E eu também me vejo muito nisso, porque agora eu tô começando a trabalhar fora, né? Até agora a minha bebê tá com 1 ano e 8 meses. E eu vinha pra aula, mas, gente, eu moro aqui, né? Bem pertinho, dentro quase. Mas agora eu tô começando a trabalhar fora, passar algumas horas longe. E ela fica com o pai, o que é super seguro, super normal, mas que peso que tem no nosso coração, não é? De sim. sair, de trabalhar. E eu fiquei. Ontem eu. Ai, gente, ontem eu fui dormir bem mal, assim, vou falar a verdade. Porque ontem foi um desses dias. Ontem eu dei aula a tarde inteira e à noite eu tive aula aqui. Né? E a gente tá numa correria pra acabar e tudo mais. E aí eu tô, inclusive, ensinando, tô entrando nessa área e até me apaixonando. Eu acho que talvez eu fui meio tendenciosa em escolher esse tema, porque é uma área que eu tenho me apaixonado, assim, a área do ensino, da pedagogia. Eu ensino inglês para crianças. E aí eu tô passando as horas fora, e aí de noite eu tive de novo que vir pra aula. E aí eu fui dormir assim, me sentindo péssima. E meu Deus, que mãe horrível que eu sou. Porque a gente pensa isso, a verdade é essa, né? A gente nunca suaviza pra gente. E acho que esse é o que você falou mesmo, Pamela. Você falou assim, não sei se era só eu ou se eram as pessoas, e eu acho que às vezes é um pouco de cada. Porque É. quando a gente sai sem um filho, né? Principalmente quando o filho é pequeno, seus filhos já estão adultas aí, né? Tá em outra fase. Mas principalmente quando eles são pequenos, tem essa. Cadê o seu filho? Né? A gente saiu e é tipo. Eu já recebi às vezes. Eu também já recebi. Você deixou com o É, pai? você deixou com. É. Ela tá com quem? Me perguntaram, inclusive as crianças, ver como isso tá na cabeça delas assim. Cadê a neném? Aí eu disse, não veio. E aí me perguntaram, tá com babá? Aí eu disse, tá com o pai. E aí olharam pra mim com cara assim, ué, tá com o pai? Eu disse, gente, ele também cuida, né? Que é o que a Gisele falou dessa parceria mesmo entre a gente. Mas você vê, Então, por exemplo, hoje, a questão ainda hoje, por exemplo, uma mulher que se ela falar só da questão dela tá sentindo faltas porque tá só na maternidade, ou porque ela, tipo, resolve que vai amamentar só até 6 meses ou 8 meses, é uma pressão em sim, cima. sim, E amamentar é uma delícia, né? sim. Não no comecinho. Mas depois é maravilhoso esse aconchego, né? Olhar Uhum. nos olhos ali é uma relação muito diferente. Mas a pressão fica tão grande na mulher que a mulher que não consegue amamentar, ela entra numa crise muito Sim, grande, porque é como se ela não se sentisse que fosse mãe. Ou aquela que amamenta, e aí ela começa, por exemplo, chega num certo período, você quer continuar a sua vida, mas você tem que estar ali de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas de é, plantão, e aquilo também vai te angustiando e você vai. se sente mal, né? Sempre. É. Não, Então, a cobrança eu acho que é mais nossa também, porque também o outro cobrando de fora, se a gente conseguir se desligar da É, caixinha do nada e dizer, isso aí é um posicionamento seu, é uma coisa. Porque a grande questão é a gente respeitar que as pessoas pensam de forma diferente, sim. né?
Nós que somos cristãos, nós temos um eixo para seguir, né? A nossa fé bíblica ali. Mas dentro desse caminho, há contextos diferentes que a gente pode tomar decisões diferentes que estão dentro dessa fé bíblica, que cada um pode tirar de um jeito. É, é verdade. Gente, que bom ouvir vocês, aprender, né? Até abrir meu coração aqui um pouco hoje. Não estava esperando, mas é porque realmente são coisas que a gente vive no dia a dia e tudo. Então, se vocês pudessem deixar uma palavra final de incentivo, né? Vocês que têm filhas, como que vocês esperam que elas cresçam enxergando essa área, enxergando não só o estudo, mas a área de teologia, né? Dentro da igreja, talvez ministerialmente. Eu queria que vocês deixassem uma palavra de incentivo, na verdade, né? Pra gente encerrar isso. Eu acho que as palavras que vocês trouxeram até aqui me ensinaram muito, né? Que eu realmente vou guardar comigo. E eu queria que vocês deixassem para as pessoas agora algo assim, um recado final. Gente, eu queria agradecer de vocês estarem assistindo até aqui a gente. E eu acho que é o maior presente que a gente pode deixar para os nossos filhos e as futuras gerações é esse ímpeto pela educação. Né? E é o que eu incentivei sempre as minhas filhas, continuo incentivando e vou incentivar os netos, né? Que a gente não pode parar nunca de estudar. Muito mais de estudar com profundidade a palavra de Deus. Sim. Da gente entender os planos dele para a gente. Sim. E quando a gente fica estagnado dentro de casa, mas eu já fico só ali na rede, né? Fico ali na internet, já vejo algumas coisas. Ficar estagnado dentro de casa te leva para uma zona de conforto. É muito mais simples, é muito mais agradável. Mas Deus é um Deus desafiador. Deus, ele quer que a gente amplie os horizontes, ele quer Sim. que a gente cresça, Sim. ele quer que a gente melhore, que a gente contribua também com as outras pessoas. E isso dentro de casa é muito mais limitado. É verdade. Então, venham para o ISBEL, aproveitem do ISBEL, tem uns profissionais super capacitados aqui e vocês vão gostar muito. Legal. Eu quero deixar também agradecer, né, o convite de estar aqui. Foi muito gostoso mesmo o bate-papo. E, assim, um conselho que eu deixaria é para investir mesmo nisso, né, no estudo, no conhecimento da palavra de Deus. Deus deixou, né, a gente fala, né, no âmbito acadêmico, os 2 livros de Deus, né, que é a criação de Deus, a natureza, e a palavra mesmo de Deus. Então, como que isso ela é transformadora para a nossa vida, conhecer mais sobre Deus, nunca a gente vai perder por isso, a gente sempre vai ganhar. E eu espero realmente estar sendo um exemplo, assim, para os meus filhos, que na verdade é meu propósito maior, assim, eu vejo, né, é esse, né, quero deixar esse exemplo de alguém que mesmo com todas as limitações e imperfeições, eu sempre estava buscando, né, me tornar alguém melhor. E quando a gente aprende mais sobre Deus, não é a gente que está melhorando, mas é o próprio Deus que está crescendo, né, a Sim. presença dele em nós. Então, também incentiva a fazer, né, alguma matéria aqui no ISBEL, aprender, escolher alguma área de interesse e aprofundar mesmo o conhecimento, que sempre vai ser bom. Gente, muito obrigada. Foi um prazer, uma alegria receber vocês aqui, essa conversa. Eu espero que também tenha abençoado você, né? Eu tenho certeza, na verdade, que também abençoou você que está ouvindo, eh, que, que isso possa te estimular de alguma forma, né? A gente falou de diversas maneiras de aprender, de estudar, e que a gente possa continuar esse caminho, aprendendo, estudando e crescendo juntas no Senhor, né? Então, é isso, e eu vejo vocês no próximo episódio.